consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu me sinto em casa, então sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, né? Sejamos todos bem-vindos nessa casa, que é um cantinho de luz também na Terra. Então, do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, o item 6, Destinação da Terra, e um pedacinho pequenininho do 7, que é o tema é Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Triste isso, né? Pensar assim. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Pois bem, agora no 7, um pedacinho. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-mansão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite, de alegria. Toda casa de correção, todo hospital é um lugar que, infelizmente, a dor impera, né? Ninguém é hospitalizado estando saudável. Ninguém vai para uma prisão se não cometeu um delito. Então, a gente olha por esse ângulo, tem que olhar esse ponto de vista abrangente. Por que estamos aqui? Qual a destinação da Terra? Nós sempre fazemos anotações, porque guardar tudo na cabeça não tem jeito, não. Então, o tema nos leva a olhar para nosso planeta como escola, onde temos várias classes de aprendizado, desde alguns poucos que já estão em elevado conhecimento, até aqueles que ainda palmilham o ensino fundamental. A gente, pegando os exemplos que a própria Terra nos dá, a gente pega uma criança, ela entra para a escola, ela vai lá no fundamental. A criança, ela começa no fundamental. Não tem jeito de pegar a criança e pôr na universidade, não é? Então, a gente, tudo respeita um ciclo de evolução. Nós não podemos exigir de uma criança o entendimento de um adulto. Embora nós tenhamos que alçar a nossa visão em algumas situações, que existem principalmente hoje, nesse mundo contemporâneo, estamos vendo cada vez mais jovens muito mais amadurecidos do que idosos. Por que isso?
exatamente por causa da situação de evolução moral do ser. Mas a situação da Terra, embora nós já tenhamos entrado no século XXI, e desde 2001 tenhamos entrado no milênio da regeneração, a gente vê muita coisa triste ainda. Muita coisa triste. Tem gente, inclusive, que gosta de dizer que estamos vendo mais coisas tristes hoje do que no passado. E a gente é obrigado a discordar. Por quê? Porque apesar da gente ver tanta aflição, tanta dor, tantos crimes, no passado era muito pior. Hoje a humanidade tem liberdade de expressão. Por exemplo, vou pegar essa aqui, a liberdade de expressão religiosa. Ninguém queima cristão mais. Ninguém joga cristão nas arenas. Pois é. No passado era assim? Não era. Então já a gente tem que observar o mundo que nós estamos habitando, o que está acontecendo, mas com um olhar abrangente. Não é aquele olhar focado só no crime, só na dor, só na aflição. É olhar para o passado da humanidade, isso é história. Então a gente vê que a humanidade esteve muito pior. Então o milênio da regeneração, segundo a espiritualidade fala, começará a vigorar a partir de 2050 em diante. Por quê? Porque muitos espíritos que estão ainda reencarnados na Terra terão que partir. Mas enquanto eles aqui estão, eles ainda propagam o mal. E não foi Jesus que disse que era necessário que o escândalo viesse, mas ai de quem por quem ele viesse? Nós todos estamos em teste. Quando a gente olhamos, por exemplo, para aqueles que fazem o mal sem um olhar de compaixão, nós estamos falindo. Por quê? Porque do jeitinho que eles estão trilhando um caminho triste, nós também já trilhamos. Nós também já estivemos ali. Então a gente tem que aprender a olhar para aqueles que fazem a dor, que provocam a dor, com um olhar compassivo. Foi isso que Jesus ensinou. A gente olhar com um olhar compassivo. Senão a gente vai estar tomando bomba também. Não podemos fazer isso. Eu ouvi um dia, dentro de uma casa de oração, no ano passado, no auge da guerra lá na Ucrânia, esse negócio todo, quando teve um massacre, parece, de criança e tudo, eu ouvi uma pessoa espírita falando, a gente não pode desejar pena de morte não, mas é só a morte para dar jeito. Eu tremi. Eu e uma outra companheira trememos. Porque a gente sabe, um espírita falar isso é um absurdo. Será que ele se julga melhor? Quando ele emitiu esse pensamento, ele foi bom? Ele foi caridoso? Foi amoroso? Com certeza que não. Então nós precisamos alçar a nossa visão. Temos que ter um olhar difuso, circundante, para observarmos o progresso da humanidade. E temos progredido sim. E é bíblico a separação do joio e do trigo, que ocorreria, né? Eu lembro da minha mãe falar, no fim das épocas, né? O povo antigo sempre falava, no fim das épocas, né? O que é isso? É o que nós estamos vivendo, a separação do joio e do trigo. E quando uma pessoa emite um olhar, um palpite tão descaridoso, ele está sendo joio ou trigo? O joio. O joio. Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Analisar direitinho sobre isso, ver que tipo de olhar eu estou tendo para o mundo em que eu habito. Essa escola abençoada para onde eu fui mandada. Lá há mais de 7.000 anos, segundo a espiritualidade, fala a humanidade, os espíritos aqui, reencarnados, têm mais de 7.000 anos, para ver o tanto que nós já erramos, não é?
tanto de enganos que nós cometemos. Eu prefiro falar enganos, sempre falo isso. Porque Deus é tão misericordioso que Ele nos dá as oportunidades que nós precisamos para a gente refazer o caminho. Então, nesse tópico, a gente vê, quem olha para os terráqueos, o pedacinho que eu li, falou desse jeito, está aqui, ó. Está aqui, Yolanda. Quem olha para os terráqueos como sendo criaturas ruins, em sua maioria, é porque pensam nos habitantes daqui como sendo únicas criaturas com raciocínio e entendimento. E não é. E não é assim. Os terráqueos, quando mandaram a primeira vez lá, o homem na Lua, as viagens siderais aí, a NASA não detectou vida na Terra e nós estamos aqui. Não é? E não foi detectado vida na Terra. Em contrapartida, o que os terráqueos inventaram nas revistas em quadrinhos? Os marcianos, os hominhos lá de anteninhas, assim, ó, né? Da onde foi que o homem tirou isso? Por quê? Exatamente por trazer no recesso das memórias que nós temos, que existe vida em todos os mundos. Mas como não vê os homens lá de Marte, por que não vê, gente? Quem estudar o livro dos Espíritos sabe por quê. Na parte que a gente estuda sobre perispírito, a gente sabe por que não vê. Porque o perispírito de um planeta não é igual ao de outro. Então, a humanidade de um planeta, por exemplo, de Marte, não é igual daqui. Por isso que não são vistos. Da forma que nós nos vemos. Eles não viram vida aqui. De lá, né? Do espaço. Então, a gente tem que analisar tudo isso, observando que nós não somos pessoas ruins. Nós somos pessoas que estamos a caminho. Esses dias eu aprendi uma coisa que eu achei muito importante, que eu nunca tinha ouvido essa interpretação. Aquela parte que Jesus fala que o amor cobre a multidão de pecados. Ele cobre a multidão de pecados que a gente poderia fazer, porque os que nós já fizemos, nós vamos ter que responder por ele. A lei de Deus é justa. Uma vez que a gente já violou essa lei, se eu violei a lei de Deus, eu vou ter que restabelecer o equilíbrio com essa lei. Então, o amor cobre a multidão de pecados do agora e do amanhã. Porque ao tomar conhecimento da responsabilidade que eu tenho frente às leis de Deus, agora eu só vou cometer enganos agora ou amanhã, se eu não tiver com boa vontade com a vida. Porque se eu tiver boa vontade com a vida no sentido do meu progresso moral, eu vou começar a refrear os meus instintos, a procurar me educar. Não porque Deus vai pegar e falar, nossa, agora você vai para o céu. Não. É porque eu vou estar me modificando. Deus não faz troca com ninguém. Eu tenho que de verdade me modificar. Aí sim, o amor cobrirá a multidão dos pecados que eu poderia fazer. Eu deixarei, o amor vai passar a imperar no meu coração, na minha mente, nos meus atos. Eu deixarei de fazer coisas ruins. É a hora que o amor cobre a multidão de pecados. Se assim fosse, no caso de os habitantes da Terra serem os únicos que tivessem raciocínio e entendimento, se fossem assim, que sentido teria existir em outros planetas? Para quê? Só aqui que teria vida racional, sentimento, o ser progredir. Para que ter vida nos outros planetas? Para que existir outros planetas? Não teria sentido. Em se falando do sistema solar, somente, seriam os planetas com seus milhões de estrelas apenas para o deleite de nossos olhos, que são um dos 5 sentidos que temos desenvolvido, havendo outros em nossas potencialidades? A ciência já mostrou para o homem que os nossos 5 sentidos são mal desenvolvidos. Nós não temos
os 5 sentidos bem desenvolvidos. E a prova maior disso é que um deficiente visual, por exemplo, ele não enxerga, mas ele tem a compensação do ouvido. Ele ouve muito melhor do que uma pessoa que enxerga. Muito melhor. Então a gente sabe que nós temos uma potencialidade muito maior do que aquela que nós apresentamos. Muito maior. E se assim não fosse, não teria sentido, então, a gente olhar para o cosmos e ver tanta beleza. Seria só para enfeitar essa abóbada celeste e a gente se deleitar. Quanta coisa linda! Que sentido teria essa obra do Criador? O dia que eu fiz essa palestra, eu não lembro qual centro, o pessoal riu demais da conta, porque eu falei assim, quando eu era criança, eu tinha tanto medo da morte, mas tanto medo da morte, e nós tínhamos uma vizinha evangélica, daquela aqui em Goiás é chamada Igreja do Véu, lá é a Cristã do Brasil, né? E a mãe da menina, que era coleguinha, falava, a minha mãe não frequentava a igreja e raramente ia, mas ela ia na Umbanda. E a mulher acho que ficou sabendo, e aí vai no meu ouvido, pequenininha, que se eu não virasse crente, eu ia arder no fogo do inferno, num caldeirão de cabeça para baixo. Aí é que eu tive medo deles. Eu perdia o sono, eu ficava desesperada. Mas, ao mesmo tempo, à medida que eu fui crescendo, eu já não tive tanto aquele temor daquela maneira, mas eu refletia. Falava, tem que ter alguma coisa além quando a gente morre. Porque não tem sentido. Eu sempre gostei, sempre achei a vida maravilhosa. Viver na terra, coisa linda, tanta coisa bonita. Adorava brincar, e aquela alegria toda, e eu pensava, que sentido tem morrer? Não tem sentido. Que Deus é esse? E eu ficava questionando mesmo. Como a minha mãe frequentava Umbanda, eu também frequentava Umbanda, só que Umbanda não estuda. Então, hoje a gente já vê alguns centros que estudam, né? Alguns terreiros, os dirigentes levam a estudar, mas são raros. E lá onde, em Minas Gerais, que eu sou mineira, não tinha estudo. E aí o compromisso com a mediunidade veio de encarnação passada, tinha que ir trabalhar. Eu nunca aceitei minha mediunidade da Umbanda, porque eu falava, eu não sei com o que eu estou mexendo. Aquilo não cabia na minha cabeça. Falava, não pode ser desse jeito. Então aquilo para mim, eu fazia por obrigação e não por sentimento. Até o dia que eu me casei e vim morar em Goiânia. E chegando aqui, passado um tempo, eu comecei a frequentar a doutrina espírita. E quando eu fui morar no Vera Cruz, que eu comecei a frequentar lá o centro, estava anunciando o estudo do Livro dos Médiuns. Eu peguei, estudo do Livro dos Médiuns, beleza. Era para dar o nome para a inscrição, não dei nome não. No dia eu levantei cedo, tinha que sair, falei para o meu esposo, vamos sair logo, porque eu tenho que voltar logo. O que foi? Eu falei, nada não. Eu não dava um passo para fora do portão sozinha da noite. Tinha jeito nenhum, tinha um medo de doer. Sei que quando chegou a noite, eu servi a janta antes, tudo direitinho. Quando 7h30, entrei pro quarto, vesti uma roupa, falei, tô indo. Para onde? Eu falei, pro centro espírita. Fazer o quê? Eu falei, aquele curso que vai começar. Ah, você não vai não? Eu falei, vou sim, não tô fazendo nada de errado. Vou sim. Aí ele pediu por filho e enteado meu ir também, ele falou, não, meu enteado enfrentou ele, falou, não, senhor, o senhor está aqui, o dia que o senhor voltar a trabalhar, ele estava desempregado na época, o dia que o senhor voltar a trabalhar, eu prometo para o senhor que eu vou com ela. Mas enquanto não, o senhor, a obrigação é sua de acompanhar ela. Ele entrou para o quarto, vestiu uma roupa de pressa e foi comigo. Foi a única vez que ele foi. Porque depois ele voltou a trabalhar, né? E eu falo, foi a bênção da minha vida. Por quê? O coordenador pediu que a gente comprasse o Livro dos Médiuns. Fez um apanhado, aquele, como é que chama mesmo? O entrosamento, né? Aí foi na outra quinta-feira, quem comprou o Livro dos Médiuns?
Eu falei, sinto muito, mas não vamos estudar o livro dos médiuns. Vamos estudar o livro dos espíritos. Que decepção que eu senti. Aí ele pegou e falou assim, eu quero que levanta a mão aqui nessa sala. No primeiro dia tinha 38 pessoas, no segundo tinha 28. Quem já estudou o livro dos espíritos aqui? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Ele falou, não se estuda livro dos médiuns antes de estudar livro dos espíritos. Porque senão não vai entender. Não entende. E eu me apaixonei pela doutrina espírita estudando o livro dos médiuns. Eu me apaixonei realmente. Porque o livro dos médiuns traz para a gente todo esclarecimento. Tudo aquilo que era a minha ânsia de aprendizado, eu fui tendo as respostas. E o mais interessante é que eu falava, eu nunca estudei esse livro. Só que não é novidade para mim. Não está sendo. Aí o coordenador falava, você deve ter estudado ou numa vivência passada ou no plano espiritual. Eu tive muita facilidade com isso. Então, lá no livro dos Espíritos, a gente vê sobre tanta coisa linda, inclusive os mundos. Certo? Os mundos. A gente estuda sobre tudo isso. Estudar a terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, é apaixonante. As 10 leis morais. É uma coisa que dá para nós toda a plenitude, né? Então, eu tive essa graça e recomendo, sinceramente, quem não fez esse estudo, faça, gente, porque vale a pena. Então, ali também nós aprendemos que Deus não obra por acaso. Deus não teria criado todo o universo para enfeitar o olhar dos terráqueos. Que sentido teria isso? Que privilégio, aí a gente questiona. Que seres privilegiados seríamos nós se falássemos que não há vida em outros planetas? Que privilégio teriam os terráqueos com tanta dor e aflição aqui? Com tanta miséria? Com tanto sofrimento? Tudo é questão de reflexão, a gente analisar, para a gente ter essa resposta. Só que a inteligência humana já conseguiu expandir-se do ponto de descobrir, ao ponto de descobrir que, para além do sistema que habitamos, outros existem também. Seria então a humanidade terrena a única a habitar o cosmos universal? Não, já falamos sobre isso. Se assim fosse, cabe então o seguinte questionamento: por que tantas dores, aflições, dificuldades há para alguns, enquanto que outros parecem viver como se a felicidade abundasse em suas vidas? Que Deus seria ele? Que pôs seres privilegiados de um lado e outros tão sofredores de outro. Então, tudo são reflexões que a gente tem que fazer para chegar na resposta da destinação da Terra e as causas das misérias humanas. Teríamos então que pensar no Criador como ser que tem preferências. Mas se assim fosse, ele já não teria um de seus atributos. Qual, gente? Eu falei já. A justiça. Deus não seria justo. Porque a uns dá tanto e a outros nada. Que justiça seria essa? Então Deus perderia esse atributo que a gente estuda na 10ª lei moral. Lei divina ou natural. Que é a lei de amor, justiça e caridade. É a última lei divina. Então Deus perderia essa condição de ser justo. Se a gente pensasse dessa maneira, né? Precisamos então refletir que, sendo ele justo, esta escola que é a Terra não pode ficar eternamente como morada de criaturas rebeldes que não sabem o que seja a lei de amor. Se pensarmos que aqui é um lugar onde a gente volta e meia, eu pelo menos já ouvi várias pessoas falar, não, a humanidade está regredindo. Não, não tem jeito para os seres humanos, não. É cada vez pior. Se a gente pensar nisso, então a gente tem que falar, então Deus é injusto. Porque deu condições para uns e não deu para outros.
pune uns e não pune outros. A gente tem que refletir para não falar besteira, não pensar besteira, né? Obedecendo às leis divinas e como Deus não obra por acaso, forçosamente devemos admitir que a destinação da Terra é se tornar um mundo melhor através da transformação de seus habitantes. Uma outra coisa que me causava pavor quando criança era falar que o mundo ia acabar em 2000. Eu cheguei a fazer a conta quantos anos eu ia ter. Falava, meu Deus, eu vou estar nova demais. Eu vou estar com 40 e pouco, acho que era 41 anos. 43. Meu Deus do céu, eu vou estar nova demais, morrer, o mundo vai acabar. Bom, 2000 chegou, o mundo não acabou. Muita gente ficou apavorada, falava, nossa, hoje é 31 de dezembro, amanhã é 1º de janeiro de 2000. O mundo acaba ou não acaba? Todo mundo levantou com o sol brilhando. Aí começaram a marcar datas para o mundo acabar. Vocês se lembram disso, né? Um mês de agosto, uma data. Tiveram várias datas. Quem tem boa memória? 2012. 2012, né? Chegaram a falar que até o Chico Xavier tinha falado que o mundo ia acabar em determinada data. Sim. Quando eu era menino, tinha um pessoal que falava o seguinte: de 1000 passará, a 2000 não chegará. Então, Você lembra? lembro demais. Isso. Foram palavras de Jesus, está na Bíblia. Que 1000 passaria, 2000 não alcançaria. Mas o que, gente? O mundo acabar? Não. A humanidade renitente, a humanidade endurecida. É a transmutação da humanidade, que não passaria de 2000. E isso é tão verdadeiro que Emmanuel disse que a transição planetária que nós estamos vivendo no auge aí, começou em 1938. Faltam só 14 anos para completar 100 anos que começou. Então não é da noite para o dia. É um tiquinho. Não é da noite para o dia a transformação da humanidade. Vamos pegar nós. Se a gente olhar para trás da nossa vida, cada um de nós, a gente lembra lá, por exemplo, lá na infância, eu tinha pavor do inferno, eu tinha pavor da morte. Hoje, não tem mais. Quanta coisa modificou na minha cabeça, nos meus sentimentos, de 35, 40 anos para cá, né? E cada um de vocês também. É o progresso da humanidade. É a transformação da humanidade. É o mundo acabar em 2000. É não alcançar 2000, Cícero. Certo? Com a humanidade daquele jeito. É isso. Mas não, fica mais fácil falar que o mundo vai acabar, né? Fica mais fácil. Hã? Diz que vai sem fogo, né? Diz que já acabou em água, já não sei o quê, não sei o quê. Não vai, gente. A humanidade é que se transforma. Basta olharmos para nós. Quando a gente olha, por exemplo, dentro de uma casa de oração, igual aqui, a gente em busca de conhecimento. Tem gente que entra numa casa de oração em busca de milagre. Na casa espírita, em busca do passe, da água fluidificada. Poucos são aqueles que adentram uma casa em busca do conhecimento. Infelizmente. Infelizmente é assim. E é através do conhecimento que nós nos libertaremos da ignorância e ocorrerá a transformação da humanidade. Não é tomando passe nem água fluidificada só. Isso faz parte. Eu vi você procurando dia de tratamento, né? Espiritual. Lembrando, não pode esquecer. Qual é o seu nome? Maria Regina. Não pode nunca esquecer, gente. Toda casa espírita oferece dia de tratamento espiritual. Só que o tratamento espiritual verdadeiro, que ele começa, é com conhecimento. Não é com entrar dentro de uma cabine de passe, tomar passe, pronto, eu estou... Não. Nós precisamos do conhecimento para nos libertar da ignorância. Para nos libertar
de coisas que nos fazem muito mal, que são os sentimentos menores. Então é muito importante isso. Foi Sócrates que disse, né? Conheça-te a ti mesmo, não foi ele? Está lá no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta, lá no fim, já quase. O que precisaria para a humanidade se libertar do sofrimento? Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Foi Sócrates que disse. Então nós precisamos nos conhecer. Que jeito que a gente se conhece? Estudando. Estudando. Tirando as nossas máscaras. Porque todos nós usamos máscaras. Dentro do lar, no trabalho, na rua, no passeio, em todo lugar nós usamos máscaras. São as personas que cada um tem. Então é importante isso. As causas dos terráqueos terem tantas dificuldades e dores estão diretamente ligadas à liberdade de fazerem escolhas. Nós somos livres para escolher. Já tem uma fala que diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós temos a liberdade de fazer escolha. Por que a gente ainda continua fazendo escolhas ruins? Por quê? Por causa da nossa rebeldia. Aí plagiando um orador que eu gostava muito quando ele ia lá no Vera Cruz, do Centro Operístico do Evangelho. O dia dele ir, que quando olhavam no mural que era ele, podia contar as pessoas que iam. Ninguém gostava da palestra dele. É um juiz aposentado. Mas por quê? Porque ele não tinha papas na língua. Ele falava enfaticamente e muito. Tinha hora que grosseria mesmo. E ele falava assim: precisa parar de ter preguiça. Falava desse jeito: espírito é preguiçoso, espírito que não estuda é preguiçoso. Ele falava desse jeito. Então o centro ficava vazio. Mas por que ele fazia isso? Gente, ele foi coroinha do Padre Pelágio. Padre Pelágio que fez o casamento dele. O dia que o Padre Pelágio desencarnou, ele e mais um grupo queriam sequestrar o corpo do Padre Pelágio para enterrar em Trindade. Porque eles falaram que ia enterrar em Goiânia. E o padre tinha pedido que era para ser enterrado em Trindade. Então ele era amigo do padre. Muito amigo. Mas o dia que o padre faleceu, ele já não era esse católico mais. E olha só a história dele. Como ele se tornou espírita. Caiu na mão dele, ele já um juiz, quer dizer, uma pessoa com intelectualidade elevada, caiu na mão dele um artigo sobre a reencarnação. Ele chegou para o Padre Pelágio, isso ele que me contou. Ele chegou para o Padre Pelágio e falou assim: padre, isso existe? O padre falou para ele: existe, meu filho. Só que eu não posso te contar. E você não tem condição de entender. Ele, rebelde que era, gênio turrão, falou: por quê? Ele não é melhor do que eu? Por que ele pode saber e eu não posso? Por que ele tem condição de entender e eu não tenho? Eu vou ver o que é isso. E começou a estudar. Nunca mais voltou na Igreja Católica. Então, por isso que ele era assim. Ele se transformou através do conhecimento. Através do estudo afincado ali. Por isso que ele falava dessa forma, sabe, grosseira, né? Então, eu entendia. Hoje, acho que ele nem faz palestra mais. Acho que tá encarnado ainda, mas muito velhinho, sabe? Então, eu tenho saudade das palestras dele. Só que o próprio Padre Pelágio puxava a orelha dele. Por quê? Ele metia a língua, gente. Ele falava padebel dos católicos. Porque ele ficou com ranço no catolicismo. Porque ele falava: eu aprendi tudo errado. Me ensinavam tudo errado. Ele falava mesmo. Então ele falava, e o padre, muitas vezes ele falava mediunizado. Quando ele falava mediunizado com o Padre Pelágio, era só amor, gente. Era uma maravilha, as palestras dele. Era uma maravilha. Mas eu gostava mesmo das de bronca dele, sabe? Eu gostava. Porque mostrava o conhecimento dele, né?
como essas escolhas não primam, as nossas escolhas não primam em serem feitas respeitando as leis que regem a natureza, como também as leis que visam a harmonia do planeta, vêm as dores e dificuldades como consequências das escolhas infelizes que nós fazemos. Então, nós não podemos jamais pensar que Deus é injusto, que Deus é mau para conosco, que a gente está passando por isso ou aquilo por castigo e por tantas outras coisas, menos pela nossa responsabilidade. É o contrário, é totalmente pela nossa responsabilidade. Totalmente. Porque o dia que nós aprendermos a lei de amor de verdade, a gente não vai fazer mais essas coisas. E nós estamos a caminho. A lei do amor cobrir a multidão de pecados é daquele que está a caminho, não é aquele que está parado ali, não, de braço cruzado. É quem está a caminho. Por quê? Porque quem está a caminho, ele está tendo a oportunidade de fazer N coisas, de acordo com a sua escolha. E Paulo de Tarso diz: o bem que eu preciso fazer, eu não faço. Mas o mal que não devo fazer, este eu faço. É o ser humano. O apóstolo dos gentios falou dessa maneira. Então nós precisamos aprender que não é castigo de Deus, não é injustiça de Deus, não é nada. Nada mais do que consequências das escolhas infelizes que nós fazemos. As nossas dores e aflições, as nossas misérias, vamos dizer assim, né? E sabemos, entretanto, que nenhum mundo está irremediavelmente destinado a ser morada de seres imperfeitos. Caso contrário, não haveria a lei do progresso, que é uma lei humana, mas antes de ser uma lei humana, ela é uma lei divina. A lei divina do progresso. Por isso que eu disse, no início, que basta olharmos para a história da humanidade, da Terra, para a gente ver a lei do progresso. Ninguém está queimando cristão mais. Ninguém está pondo cristão para as feras, nos circos romanos. Sim. Uma coisa muito interessante do arqueólogo, né? E, na verdade, a gente estava com esqueletos, matos, antigos, né? Ele falou assim: qual era o primeiro sinal de inteligência e civilização? É um monte que falou, não é da aluno dele, não é escrita, é isso, não. No dia que eu encontrei um esqueleto com o fêmur quebrado, cicatrizado. Por quê? Qualquer ser da natureza naquela época, ou ser um animal, se quebrar uma perna, morre. Então, se ele cicatrizou, alguém cuidou dele. E ele morreu adulto com a perna cicatrizada. É o primeiro sinal de progresso, de amor, cuidado, cuidar do outro. Está vendo? Olha só, gente, que interessante. Primeiro sinal do progresso humano. De o progresso de uma civilização. E realmente, quem fratura o fêmur, se não operar, desencarna. Não tem jeito. Até hoje eu não entendi por quê. Sinceramente. Tá? Então, diante de tudo isso, vemos hoje o acontecimento. Estou terminando, tá? Diante de tudo isso, vemos hoje o acontecimento que está ocorrendo, que é a transição planetária, que nós já falamos, em que a transformação da Terra está acontecendo como prova do incomensurável amor do Pai em nos dar as condições para evoluirmos e um dia habitarmos um mundo melhor. Não vamos nos desesperar. Diante de qualquer aflição, lembremos que nós temos um ser maior, que sabe tudo o que nós precisamos. E se ainda não modificou uma situação de dor e aflição que eu esteja vivenciando, é porque não pode ser agora. Eu gosto muito de uma frase: esperar o tempo de Deus. Nós queremos tudo para ontem, não é? Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque o tempo de Deus, ele é justo. A natureza não dá salto. Ninguém joga semente de laranja na terra hoje e colhe laranja amanhã. Tem toda uma evolução.
Então nós precisamos aprender a isso. E olhar para o dia, por exemplo, a cada dia que nascer, olhar para esse dia com um sentimento de muita gratidão a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado. Porque nós estamos nessa escola para aprender. Tem um vídeo que eu assisti, uma palestra do Geraldinho, ele foi companheiro do Chico Xavier, o Geraldinho. Geraldo, não sei o que, Neto. Você lembra o nome dele? Cícero, lembra? Não? Ele é chamado Geraldinho. Se jogar lá no Google, vocês encontram. Geraldinho, Chico Xavier, tem inúmeros vídeos. Geraldo Mendonça. E eu assisti um pedaço, um vídeo curto, mas eu falei, eu tenho que procurar a palestra toda, onde ele fala que o próprio Chico, antes de desencarnar, anunciou o planeta que já foi descoberto, Quirion, que é para onde estão sendo mandados todos os espíritos que não conseguiram progredir na Terra. Todos que não conseguiram um progresso para permanecer na Terra de regeneração, estão sendo levados para esse planeta Quirion, o nome é assim. E aí a gente pergunta, o que eu devo fazer? Todos nós sabemos o que nós devemos fazer. Resta ver se a gente quer fazer. Libertarmos-nos da ignorância para iluminar as nossas consciências e aprendermos a fazer escolhas melhores. Que Jesus nos abençoe, nos ampare em todos os momentos. A nossa gratidão pela atenção de cada um de vocês, também dos nossos irmãos que estão à distância. Muito obrigada a todos. Obrigada, Paulo, que nos está ajudando aqui, né, junto com ele. Muito obrigada a todos. Boa noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver